Pesquisa é basicamente isso. O que você mais tem medo na vida? De falar em público. Quem não se vende, não ganha. Porque morte de cada 10, umas 7, assim. Não é Brasil, é mundo. É mundo. E por que supera o medo da morte, gente? É simples. Por isso que eu falo que o espelho, no dia a dia, é o teu melhor mentor. Sejam todos muito bem-vindos ao Luva de Pelica Podcast. Eu sou Thalita Franco. E eu sou a Paty Boschetti. E estamos inaugurando o nosso primeiro podcast, amiga! Hoje estamos inaugurando esse podcast com a madrinha, se pode-se assim dizer, a madrinha deste podcast que uniu nós duas para que este sonho se concretizasse, a Candace. Gente, a pessoa é apresentada em inglês. Candace, é isso? In English, porque eu já aprendi com a teacher do inglês, a tia do inglês, que é Candace. Comigo tava a tia do inglês no dia. Candace, palestrante, especialista em oratória, celebrante, jornalista e mais 1001 utilidades. Seja muito bem-vinda. Gente, um orgulho enorme. Muito obrigada, é um orgulho enorme estar aqui com essas duas, Thalita e Patrícia, porque realmente elas se conheceram num dia de uma palestra minha. Isso, no curso dela. De oratória e comunicação, vamos falar aqui sobre. E aí é bacana você ver que as pessoas se conectam pelo mesmo objetivo, né? Sim. Estão realizando um sonho, porque foram no meu... Ih, elas vão chorar, gente. Então vamos mudar de assunto, Um brinde, olha, um brinde. Sucesso a vocês, ganhei aqui a canequinha, Água, tá, gente? Não é a canequinha batizada do jogo. Então, já que vocês me chamaram para estrear, quero em nome de todas as pessoas que vão participar, que estão apoiando vocês, muito sucesso, que vocês realizem o sonho de vocês, que todo mundo que vem aqui tenha uma experiência maravilhosa, que eu acho que isso que vale. Quando você está realizando um sonho, você realiza os seus desejos, mas o sonho de vocês leva outras pessoas junto. Sim. Porque a gente vem aqui, vai falar do nosso trabalho, vamos dar risada, já estamos dando risada desde a chegada, nos bastidores que não aparecem, não é, pessoal? Só no Insta, que depois vocês vão saber. Mas acho que vocês ajudam as pessoas a serem mais felizes, porque são momentos bons. A gente vem para uma terapia. A gente vem para um podcast entre amigas, a gente vem também para uma terapia. Objetivo. Então, que tudo se realize, que seja um sucesso. Amém. E que essa seja a primeira de muitas vindas amém. ao Luva de Com Pelica, tá bom? certeza, E tem uma lembrancinha que eu trouxe para elas, ó. maravilhosa, chique, Eu trouxe de uma menina. velhinha que vai dar sorte. Eu não sei se a câmera pega, eu acho que sim. Pegou já. E aí, depois vamos acender aqui no estúdio, porque tem um alecrimzinho aqui, então é para dar uma energia positiva para vocês, tá bom? Muito Obrigada, bom, muito bom. E adoramos. com isso aí, a gente também acaba ajudando as pessoas que passam pelo seu curso, que passam pelas suas palestras, suas mentorias, né? Que tem medo de falar em público. Vem aqui, aí a pessoa vê que não é um bicho de 7 cabeças e sai daqui, nossa, que legal, não morri. Dá para eu continuar, dá para eu encarar mais desafios e falar cada vez mais Isso. em público, porque quem não se vende, não se vende, né? Quem não se vende não ganha. Porque hoje, né, o que a gente repara é que as pessoas precisam se apresentar. Mesmo quando você tem um produto ou um serviço. Exatamente. Não necessariamente eu estou vendendo eu, pessoa, Candice Laterza, não. Mas o que eu vendo é o meu produto ou o meu serviço. No meu caso, o meu serviço, né? Tanto de celebrante quanto na questão de oratória. E para você vender, você precisa falar bem. Por quê? Porque se duas pessoas que vendem o mesmo produto ou o mesmo serviço, uma fala melhor que a outra, você compra de quem? Exatamente. Mas isso não significa que meu produto é ruim. Mas aí é um problema seu. Porque nós estamos avisando que é... Forma como você apresenta Exatamente. o seu produto, o E seu a outra serviço. pessoa, ela pode até ter um conhecimento técnico muito maior. Muito maior. Mas se ela não sabe se Se ela vender, não consegue aqui se expressar. marqueteira, vai levar. Né? E quem não é visto não é lembrado. Então, hoje você precisa estar o tempo todo se mostrando. Existem pesquisas de marketing que comprovam que para você guardar um nome ou uma propaganda, qualquer coisa, você precisa ver 7 vezes de formas diferentes. Ou seja, você tá na rua, você vê um bus door, aquele negócio que vai atrás, você vê um outdoor de rua, você ouve o anúncio, você lê no jornal, você vê na internet, você vê no Insta, você vai saber do que se trata depois da 7ª vez.
Você Nossa, vai que fixar a interessante marca. isso. Ou depois. seja, por isso que muitas vezes, pode reparar, você posta alguma coisa que hoje, né, todo mundo posta muito no Instagram e as pessoas veem, mas elas falam, eu vi você naquilo, o que que era mesmo? Pra você tá muito claro. Mas pra pessoa que vê, na primeira ela vê en passant, né, como eu diria, de passagem. E ela não sabe. Quantas vezes Não as fixa, pessoas né? vão ter que ver Luva de Pelica pra entender que é um podcast. Tem Sim, gente que vai sim. assistir e fala, Cândice, você começou um podcast? Aí eu falo, não. Exatamente. Por quê? Porque na primeira vez não dá, é muita informação. E aquilo pode não ser do interesse daquela pessoa. Então aí passa mais despercebido aí. Percebido ainda. Despercebido, hein, gente? Desapercebido é uma coisa, desapercebido é outra, tá? Fica a dica, português, despercebido. Sigam ela para mais dicas de português. Ela deixa isso muito claro na palestra também. Já tem várias palavrinhas que ela já vai desmistificar. A gente pode fazer um aqui só com coisa de português, né, gente? Porque todo mundo tá Vamos marcar pro precisando. próximo. Pro próximo a gente vem só com essa questão da gramática mesmo, do português. Acho pra que até você quando falar for, várias vai coisas. ser ao vivo? Ou vamos gravar sem? Vocês vão gravar sempre? Por Vai ter ao enquanto vivo? gravado. Porque seria ao vivo legal para as pessoas mandarem. As pessoas Interagirem, mandam né? umas perguntas que você fala, Senhor. Mas A pra gente frente. faz engraçado. uma live, Luva de Pelica. Uma live, olha que Pronto. beleza. Pronto, já cheguei Agora me causando, fala. querendo live. Mas é assim que a gente gosta. A gente gosta de gente causativa, que já vem dando ideia, já vem fazendo, acontecendo. Agora me conta, como que você foi parar, você sendo jornalista, trabalhando na parte de comunicação de multinacionais durante tantos anos, como que você foi migrando para essa questão da oratória em si, mentorias e tudo mais, e celebrante, né? Então, menina, sou jornalista, me formei em 94. Tem aí, vai fazer 30 anos, né? Mas como eu trabalho desde o primeiro ano, então eu já trabalho há mais de 30 anos com comunicação. Sempre em comunicação. Comecei em rádio, eu tenho um apego ao microfone. E trabalhei em TV, assessoria política, jornal, tudo. A única coisa que eu não trabalhei foi revista. E televisão, blá, blá, blá. E aí, eu caí no mundo corporativo há 20 e poucos anos para cuidar da parte de comunicação dentro das empresas. Ai, mas o que faz dentro de uma empresa? Tudo, né? Todos os anúncios que vocês veem na televisão e nos locais, todos os discursos que os executivos fazem. Ai, quem escreveu esse texto lindo? Tem alguém por trás, ou uma equipe por trás. E aí, eu tava sempre nesse cuidado da oratória dessas pessoas. Sim. Esse cara fala bem, esse cara não fala bem. Nossa, caiu uma crise. Morreu alguém num acidente numa das empresas que eu trabalhava. Ele vai lá dar entrevista e logo começa assim, com horário nobre da televisão. E às vezes aquele executivo, que é de finanças, ou que ele é um engenheiro, ele não é Tem preparado para dificuldade de se falar. expressar. Ele tem todo o conhecimento técnico, mas na hora de falar ele trava. E eu posso deixar uma pessoa representar a minha empresa falando Não. assim? Não. Então treinamos essas pessoas. Então eu passei quase 30 anos aí da minha vida cuidando disso, né, internamente da empresa e cuidando dos eventos, enfim, toda a área de comunicação. E aí já era uma especialidade, só que com a camisa que eu vestia. Então, na época, eu trabalhava numa empresa uma empresa de telefonia e vestia a camisa só daquela empresa. Aí eu comecei a entender, acho que você vai chegando numa idade, você fala, não, eu quero me libertar disso, eu quero cuidar de quem precisa. Não só daquela empresa, porque eu tinha mais para dar do que só aquele corpo diretivo daquele pequeno lugar. Eu posso ser consultora. Então, automaticamente parece que vem essa vontade de migrar para a parte de consultoria. E eu fui pensando em como fazer isso. E isso aconteceu em 2019, um pouquinho antes da pandemia. Eu não sabia da pandemia, me planejei para ficar 2020 sabático e voltar com tudo em 2021. Fiquei sabático, eu e o mundo, tá? Mas ok, mas tudo bem. Aí terminei meu mestrado, que eu sou mestre em comunicação, oratória e afins. E aí comecei a fazer o trabalho, mesmo na pandemia, já comecei a fazer uns contatos. Olha, saí da empresa, agora estou aqui, eu saí da empresa. E quando acabou a pandemia, bombou, porque tudo voltou bombando. Então, aí eu voltei a dar palestras e trabalho prévio esse também. prévio eu fiquei fazendo na pandemia. E, em paralelo, a celebração. A celebração eu comecei porque eu tenho uma prima irmã, que casou em 2013. E ela falou, eu não quero nada religioso, nada contra, tá, gente? Aqui eu faço qualquer tipo de celebração, isso não é o ponto. O ponto dela era, eu não quero nada religioso, portanto não vou casar na igreja. Até porque o marido era ateu. Então, não tinha como. Aí, faz minha celebração. Eu falei, faço. Só tinha uma agenda Tipo nós aqui, vamos fazer um podcast? Vamos! Vamos! Sério. É isso, tá indo pro cinema, não é isso? Simples, super claro. Vamos lá. Pensa nos detalhes, né? Vamos fazer. Você me casa? Caso! Vamos lá! E foi muito assim. Porque eu falei, eu faço de um tudo com o microfone, né? Eu pensei, porque apresentava eventos, aí mestre de cerimônia na empresa. Realmente, nossa, é tanta coisa que
é muita coisa. Aí eu falei, casar, gente, vou ficar 1 horinha lá falando. Beleza. Quando foi chegando perto, eu falei, gente, eu vou casar uma pessoa. Não, só, tipo, eu vou casar uma pessoa. E eu, virginiana que sou, perfeccionista, queria um texto, escrever, ter hora que entra, hora que sai, que horas beija, que horas não beija. Bom, montei tudo, 2 dias antes, conversei com o noivo, conversei com a noiva, fiz uma crônica, contando a história dos dois. Ficou bárbaro. Realmente ficou muito legal. Porque o casamento, até então, né, quase 10 anos atrás, quando tinha uma pegadinha assim de um amigo falar uma frase, um pai falar uma frase, já era um sucesso. Porque personalizava, as pessoas adoram essa coisa da personificação. Sim. E aí, o dela foi assim, foi numa ilha, né? Ela fez em Paraty, numa ilha em Paraty. Então, foi o sol, tudo perfeito, as pessoas chegando de barco, aquela coisa florida, chapéus e tal. Chapéus, tá, gente? Não é chapéus. E aí, aquela coisa, sabe? Não, luva de pelica também é cultura. E aí, eu tomei um copo de uísque deste tamanho, porque eu fiquei nervosa, fiquei com todas as sensações que as pessoas têm, a boca seca, vai dar branco, não vou conseguir, vou passar mal, a perna tremendo. Falei, uísque, vamos lá. Tomei um copão de uísque, mas todo mundo sabe, quando você tá muito nervoso, ele... Efeito zero. Falei, será que se eu tomar mais um no fim da festa, eu tô mal? Vamos lá. Tomei mais um. Não adiantou nada, eu estava em plena. Esse uísque entrou e saiu numa velocidade nunca vista. Por causa do estado emocional. Né? Bom, celebrei. Isso foi dia 6 de dezembro de 2014, vai fazer 10 anos já. E aí foi um sucesso. Terminou a celebração, a noiva saiu para ir pra pista e as pessoas vieram falar comigo. Ah, meu Deus, quero o seu cartão, tal. Na época eu era diretora de comunicação da TAM, linhas aéreas, né? E não era Latam ainda, era TAM. E eu falei, não, gente, esquece uma coisa, sou prima da noiva, tô indo tomar o meu próximo uísque. Nesse negócio de celebração, eu sou prima da noiva, me esquece. Mas aí a pessoa, não, tal. Na época era o Face, que era a bola da vez. E a pessoa começou a me seguir, tal. Não era seguir, era fazer amizade, né? Ah, você faz o meu, eu quero você, tal. E o negócio foi indo. Por ser da área de comunicação, gente, o que eu fiz? Falei, esse cavalo tá passando selado, vou ficar de olho nisso. Montei um site... E fiz um lançamento via Facebook. 3 meses depois. Então, era dezembro, janeiro, março do outro ano, já estava com o lançamento, um site pronto, com as fotos do casamento dela e as minhas fotos do mundo corporativo, com microfone, fazendo entrevista, apresentando televisão. Tudo que eu tinha, mantém. Foi um sucesso. A minha agenda para o ano de 2014, 2015, lotou numa velocidade que eu nunca vi. Aí eu falei, é isso. Então, eu fiquei com isso de plano B, cuidando da comunicação, isso de plano B. Saí da TAM, quando os chilenos compraram a TAM, Latam, enfim. Fiquei celebrando. Aí fui para outra agência, fiquei celebrando, porque normalmente é os fins de semana, né? Então, deu para levar. Até que chegou a hora que eu falei, chega. Agora eu mando na minha agenda, no meu sono, porque mundo corporativo a gente não dorme. É muito glamour. É lindo, você vive viajando, mas assim, é bem difícil. Assessoria de imprensa é tudo, né? Assessoria de imprensa é um tico. O marketing da comunicação de uma empresa é muito difícil. Aí as pessoas não têm muita noção, né? E aí eu falei, deu pra mim, né? Já vou 50 e quero estar plena. E aí eu continuo agora do lado de fora, ou seja, eu dou consultoria para as empresas que precisam, todo mundo precisa, melhorar a oratória do grupo, de gerentes, diretores, do que seja. E agora as pessoas que empreendem são muitas, principalmente as mulheres, então eu tenho palestra específica para mulher, faço treinamento específico também para quem quer fazer só de mulher, porque eu encontro muitas mulheres que estão no mercado e que passam o que eu passei lá atrás. Eu trabalhei numa empresa chamada Vale, do Rio Doce, que agora chama Vale, que era só homem, gente. E eu tinha que, botar o pau na mesa para me ouvirem. Então, para mim, aprender a falar, ensinar essa mulherada a se mostrar é facílimo. Porque eu passei por coisas muito piores e era o meu trabalho. Quer dizer, eu tinha que respeitar meu chefe, entre aspas, né? Respeitar, que eu digo no sentido de opinião. Mas eu tinha que mostrar que de comunicação eu sabia mais que ele. Então, isso, toda essa minha bagagem ajuda hoje a dar palestras, a orientar, a ajudar na oratória. E a celebração, que é minha cerejinha do bolo, fica para os fins de semana e segue bombando, porque agora, pós-pandemia, estou casando os casais que se conheceram na pandemia, não é mesmo?
todo mundo quer casar, né? Porque ficaram quanto tempo sem casar? Se conheceram na pandemia e juntaram, muita gente falou, ai, vamos ficar aqui porque vamos preservar meus pais que são mais velhos, acabaram ficando no mesmo apartamento, ou de um ou de outro do casal. E agora estão oficializando e todo mundo quer fazer festa e ninguém falta nas festas, e é festa, 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 Ai, festa. é uma delícia. Celebrar o amor, tá todo mundo feliz, algumas coisas sobre o casamento mudaram na cabeça das pessoas, a importância, os valores mudaram sim. Tem gente que fala, a pandemia não deixou. Deixou algumas mudanças interessantes. O que foram essas mudanças? Uma delas é essa valorização de estar com alguém que realmente importa. Então, houve muita separação? Houve muita separação porque você não conhecia quem estava ao seu lado. Estavam ali, né? Você sai às 6 horas da manhã para trabalhar, encontra às 8 da noite, prazer, quem é você? Vamos jantar. Ai, nós dois gostamos de carne, a gente se dá tão bem. E aí o jantar, entendeu? O jantar combina, mas... Ele não entra no meu lado da cama e eu não entro no dele, tá tudo bem, a gente se entende, a gente é feliz. E é isso, e a maioria das vezes a criação dos filhos fica com a mulher que consegue, ela sai para trabalhar, mas ela consegue ver essa demanda. Isso já é estudo, né? Homens pensam uma coisa ao mesmo tempo, mulheres fazem 150. E tá tudo bem, a gente tem que entender também isso. Mas na hora que ficou dentro de casa, muitas mulheres falaram que se incomodavam com o fato dela estar fazendo tudo ao mesmo tempo. Sim. E o homem tá ali do lado, eu estou trabalhando. Mas a mulher também está trabalhando. Exatamente. Mas parece que é a obrigação dela. Então, muitas separações se deram por conta da mulher falar, ai, deu pra mim. De não aguentar. Muitas. Agora, Cândice, voltando na questão dos cursos que você faz com maioria empreendedora, certo? Grande maioria empreendedora ou executiva, as mulheres que foram promovidas. Tô com uma aluna de São Paulo, estamos falando de Santos aqui, tá, gente? Mas, com certeza, esse podcast vai ser visto... mundialmente. Né? Não temos fronteiras, não é mesmo? Tudo está aí pro mundo. Mas é o bom, né? É o bom, né? Você sabe que eu sempre chego lá na TV Com e falo, né? Aparece lá a abrangência. Você tava no dia que eles me corrigiram? Que aparece lá toda a abrangência. E aí eu falo, logo estaremos no mundo. Eles mandaram... Querida, já estamos no mundo. Estamos no YouTube para 196 países. Exatamente. Não tem... Desculpa, é que a minha mente arcaica tá pensando na TV. Porque você não tem... Não, a gente não tem noção da abrangência. Depois eu vou falar um pouco... Aprendi muito o mês passado sobre o TikTok. Depois eu falo aqui que eu não tinha noção da abrangência. Fiquei assustada. O TikTok tem uma abrangência imensa. Eu não sei o que acontece. Aí você perguntou... Do curso de oratória. A gente estava falando justamente da pandemia. Isso. Na pandemia, eu conheci muitas empreendedoras que migraram. Forçadamente, ou porque perceberam que, de fato, viver naquele mundo enclausurado já não estava dando mais. E como foram mulheres que viveram muito tempo em empresas, com trabalho CLT, elas têm ainda mais dificuldade de se expressar, porque nunca precisaram fazer isso. E a gente vê lá na Suí, sempre, né? Toda semana, com as meninas mesmo precisando falar exatamente a mesma coisa. Sobre elas, sobre o trabalho, sobre o produto, mas não sai. Eu nunca precisei me vender. Eu sou boa nisso, mas eu não sei dizer. Eu sei o meu produto de cabo a rabo, do avesso, mas ela não consegue vender essa ideia. Conta pra gente um pouquinho como é que funciona a sua mentoria. Bom, ela não tem uma regra, é a primeira coisa. Por quê? Porque cada um vem com uma demanda, uma necessidade. Sim. Agora, vou falar dessa semana as aulas que eu vou dar. Uma tem sérios problemas para gravar stories. Ela dá aula, ela é boa de conteúdo, mas ela precisa, em razão do trabalho dela, que tenha muita coisa no Insta, porque o público dela está no Insta. Aí entram essas correlações. O que eu preciso e para quem é. Porque tem gente que fala muito bem. Mas você está falando com o seu público? Você está na ferramenta certa? Aí é todo um... Tem as agências que te ajudam, tem os as agências digitais que te ajudam. Isso é muito importante. Muito importante. Quando estávamos no mundo corporativo, o meu público era o LinkedIn. Quando estou falando de celebração, o meu público está no Insta. Porém, saiu uma matéria minha na televisão e quem estava lá? A mãe do meu público. A mãe da noiva. Então, você tem que entender com quem você conversa e com que linguagem você conversa. Porque quando você fala com uma criança, você fala de um jeito. Sim. Quando você fala com alguém no seu mesmo nível social, financeiro, você fala de outro. Quando você fala com seus filhos, você fala de outro. Quando você fala com seu chefe, você fala de outro. Quando você quer conquistar alguma coisa, você tem um tom.
Quando você tá brigando e revoltado, você tem outro tom. Ai, mas então, é isso, gente. Não adianta eu mentir pra todo mundo fala igual, não. E esta flexibilidade e esta capacidade na oratória que faz a diferença. E aí, volto na sua pergunta. Como cada um tem sua demanda, como funciona a minha mentoria em oratória? Ajudar aquele vácuo, aquele gap daquela pessoa. Então, se ela tem dificuldade, eu sei tudo, mas não consigo me expressar. O trabalho é um. Eu morro de medo, eu fico com a boca seca, eu não consigo falar, eu esqueço tudo. O trabalho é outro. Entende? Mas o meu grande objetivo é te ajudar a fazer o que você precisa com a sua oratória e a sua comunicação. Assim como é isso. Na nossa profissão, né? Várias outras, a gente entende que cada um cada um tem seu jeito. É isso. Tem suas necessidades. E aí você vai... Ela, né? Thalita não falou aqui, mas é nutricionista. Ela não pode dar a mesma dieta pra mim, pra você, ou pra um atleta que treina muito, ou uma pessoa que tem vida sedentária. E assim vai. Tem uma doença específica. Então, a oratória, ela é isso. Mas aquele cara fala tão bem, eu quero falar assim. Esquece. Você não vai falar como aquela pessoa. Você tem que olhar você e qual é o seu melhor, aonde você consegue chegar. E todo mundo consegue melhorar. Agora, nem todo mundo vai chegar no auge, porque tem um pouquinho de habilidade que vem na gente, né? Tá arraigado. Tem o dom. Nossa, aquele cara tem o dom. Aquela moça tem o dom. Algumas pessoas vêm já com o canal da comunicação mais aberto. E geralmente são pessoas que gostam de se comunicar. Que gostam de se comunicar. É isso. E as aí... luzes da ribalta. E usam isso, gente. Usam isso. Luzes da ribalta. Tinha que abrir uma caixinha e colocar luzes da ribalta. No Google, pra saber o que é isso. Como dizia minha avó. Mas luzes da ribalta, é bem isso. Então, é importante esse olhar, né, para quem gosta da comunicação, ver, ele fala bem, ele não fala bem, olhar, tentar se espelhar, se ouvir muito, né? Eu sempre falo, ouve seus áudios que você manda no WhatsApp. Eu detesto me ouvir. A pessoa que fala, eu detesto me ouvir, precisa se ouvir. Eu. Por que você detesta se ouvir? Eu não assisto nenhum programa meu. Precisa. Nenhum. Precisa, porque você... a ver, eu falo, nossa. Eu falo, não. Tem que ver pra você entender, e aí você vai acostumando. E até pra você ir melhorando, né? Isso eu gostei, isso eu não gostei. É isso que eu não gostei. Pra que eu faço isso, gente? Meu Deus do céu. Pensa que eu vejo e gosto, não. Tem casamento que eu vejo e falo, meu Deus, eu não acredito que eu falei isso. E as pessoas amaram. Naquele momento, tava no contexto, sei lá, mas sentido. É duro. É difícil, por isso que eu falo que o espelho, no dia a dia, é o teu melhor mentor. Então, vai fazer uma apresentação, treina na frente do espelho. Vê onde você vai pôr o braço. Vê se tá bom a roupa, a cor, se tá ornando. Tem umas coisas que você consegue se olhar e falar, gente do céu. Se critique da mesma forma que você critica o outro. O seu posicionamento, a maneira como você se coloca, a maneira como você se veste, te ajuda muito nesse contexto. Porque o corpo fala e tudo. Tem a coisa do preto, o rosa, o cabelo. As pessoas se ligam mais em você, se magnetizam mais em você, de acordo com essas coisas ornam também e caminham juntas. E isso é um negócio que eu uso nas palestras, que é o ruído na comunicação. Isso é um negócio super importante, vou falar na minha live hoje. Que quando eu estiver indo ar, a minha live já foi, mas você pode buscar no meu Instagram, @CândiceLaterza, tá? Porque o dia vou colocar no meu Instagram. O dia que este podcast estiver indo, a live já passou. Mas enfim, dá pra você, eu vou deixar estará gravada. O ruído na comunicação. Todo mundo fala, deu ruído na comunicação. Não necessariamente é um barulho. O ruído na comunicação é alguma coisa que te incomoda no percurso do emissor ao receptor. Exatamente. Alguma coisa que aconteceu neste meio que atrapalhou a sua comunicação. E aí a mensagem que você quer emitir não chega com a clareza que você deseja. E esse ruído pode estar, inclusive, na comunicação não verbal. Exatamente. Por isso eu falo, cuidado com a roupa. Pra que você vai assim numa palestra? Mas é minha moda. Então entenda que você paga o preço. Você vai comunicar o que a tua imagem tá não tem problema comunicando ali, né? Você quer dar boquinha fechada só pela tua roupa. A pessoa te julga. Mas eu não quero ser julgado. Mas é julgado, a gente é julgado todos os dias. Não existe essa, né? Que às vezes as pessoas falam, mas eu não julgo ninguém. É porque é automático. A gente tá julgando sem querer. Porque a gente... Entendeu? Pessoa boazinha, você tá julgando. Você coloca uma pessoa de vestido florido e uma pessoa de terno, eu te pergunto, quem tá indo pro fórum? Quem é a advogada que me representa? É a de terno, gente. Não é a de vestido florido. Exatamente. Porque é uma coisa que tá no costume, tá no nosso dia a dia, tá arraigado. Entendeu? Então, para você dar uma palestra, pra você ir numa entrevista, posso ir de mini saia? Você quer ser contratada por causa das suas pernas? Depois não reclame se no percurso você for assediada. Fui assediada. Mas eu tenho... Aí vem aquela coisa, mas eu posso usar mini saia assim.
Pode. Mas você está provocando um processo de liberdade Exatamente. no seu visual desde o começo. Então, arca com o assédio. Não tô falando a gente que tem só duas arca. questões muito claras. Primeiro, já existe um estudo que em 3 segundos você bate o olho numa pessoa, você já tem um julgamento dela. E aí, se ela te julga para um lado errado, que não faz sentido para você, você vai precisar dar uma volta de pelo menos 6 meses de convivência para conseguir reerguer aquilo. Um emprego, uma parceria de comercial, o que quer que seja, uma palestra. Para você conseguir reerguer o seu posicionamento, você vai precisar dar uma volta enorme. E outra, é o que você falou, né? Às vezes a comunicação das pessoas já está tão falha, tão difícil. Se você ainda entrega esse ruído de comunicação não verbal, o que acontece? Você tem que dar uma volta também muito maior para mostrar o teu valor como profissional. É aquilo que você falou. Quem é a advogada que me representa? Isso que você está falando, em comunicação, a gente dá o nome de reputação. A gente demora anos para construir uma reputação. Para destruir uma ação. Então, você verdade. Constrói Uma pisada em aquilo... falso. Nossa, temos uma marca forte. Sei lá, vamos falar uma que não tem... Nike. Você vê aquele símbolo, você não precisa ver o nome. Você vê o símbolo, você fala Nike. Nossa, Nike, tênis, ótimo, roupa, tal. Se acontecer alguma coisa ruim, tum. Por isso que eles vão tirando o Nike. patrocínio de atletas que vão fazendo Isso. merdas na vida, né? É Que já isso. vai manchar a Porque já não marca quer, da marca. o Ronaldinho, o Neymar, o outro que tem essas marcas grandes, eles têm que ter um certo cuidado, sim. Sim. É difícil se meter com posicionamento político, principalmente aqui no Brasil. É difícil você falar de religião. É difícil você falar de gênero, né? Dessas causas de... Sim. Porque aquela marca quer tal coisa. Então, o posicionamento da marca. A marca não tá nem aí. Se você é esquerda, se você é direita, se você é preto, se você é branco, se você é ateu, se você... Homossexual, Não quer, hétero. porque a marca tem esse posicionamento. Então, você tem que entender que, para algumas coisas, você tem que dançar conforme a música. E a comunicação é uma delas. Para você... mas hoje todo mundo fala qualquer coisa e tá em qualquer lugar. Mas depende, né? Porque a queda... Normalmente, quem sobe muito rápido tem uma queda bem brusca. Bem brusca. Aí você fala, nossa, aquele cara caiu no esquecimento. Vai ver o que ele teve de conteúdo enquanto ele estava lá em cima. Porque subir é fácil, gente. Agora, para você se manter, que é difícil. aí tem uma série de skills, né? Uma série de qualidades e coisas que te aperfeiçoam para você se manter ali. É difícil você se manter. É muito mais fácil explodir. Quantos BBBs aí que a gente tem? Explode. Cadê essas pessoas? 2 meses depois você não lembra mais. Já Porque foi. cadê? Fica um ou outro, ficam. Apresentaram algum conteúdo, se deram bem, entraram para alguma coisa. Tem mais do que E a se imagem mantém, ali, tem né, mais do pra que só mostrar. a imagem, né? Do que um corpo, do que A gente tá num mundo em que tudo é muito instantâneo, né? Você clica, você tem, você clica, você tem. Por isso que a gente vê as crianças e os adolescentes com dificuldade de se frustrar, porque não conseguem esperar, não conseguem manter. Para as pessoas é a mesma coisa, todo mundo quer tudo muito rápido. Então é tudo muito volátil, né? Bem Aconteceu, volátil. foi legal, curtiu, depois cai no esquecimento. É o que você falou, para se manter no platô é bem difícil. E aí a gente volta no assunto dos marqueteiros aqui, que é bem interessante. Às vezes numa empresa ou no seu mundo aí, na sua loja, no mundo que você transita, você vê muitas vezes alguém passando assim e fala, puxa vida, eu sou tão melhor. Por que essa pessoa está sendo promovida? Por que ela e não eu? Exatamente. Olhe para si e veja quem está se vendendo melhor. Tecnicamente, aquela pessoa não é tão boa, mas ela se vendeu melhor. Aí vem o pulo do gato. Ela vai se manter lá. Se ela não for junto com a subida, não Entendeu? for também dando uma estudada ali pra também se melhorar, né? Você não fica muito tempo, porque ela Não tiver vai capacidade para se manter. só ela o blá não blá fica. blá não mantém Não lá. dá. Te coloca lá, te Não dá coloca. pra ser- E se a pessoa for bem, tiver um jogo de cintura, uma coisa bacana, ela se cerca de pessoas bem, né? Se for articulada, que vão dar as costas e se mantém ali. Caso contrário, a queda uma coisa que é decorrente dessa subida Sim, rápida. sem Então, dúvida. quanto mais você se estrutura e se prepara para determinadas coisas, melhor. E hoje eu falo assim, com toda certeza, a comunicação e uma boa oratória é necessário para você entrar
nessa briga do dia a dia para qualquer coisa, porque às vezes você profissão, trabalha qualquer no coisa. CLT, aí você fala, não, mas eu sou CLT, eu fico aqui no administrativo, não tem nada a ver. Você vai se vender numa entrevista de emprego. Você vai se vender, talvez, num concurso interno lá dentro para subir de cargo. Você vai se vender um projeto, né, qualquer coisa que você queira instalar de novo ali, colocar suas ideias, falando com chefes, gerentes, né, e tudo mais. Você tá o tempo inteiro se vendendo também. Então, independente do que você faça, a gente está o tempo inteiro vendendo, nem que sejam só as nossas ideias. As suas ideias. Você fala, não, mas eu quero ficar quietinho aqui. Tem muita gente que fala, eu quero ficar quietinho aqui, trabalhar atrás da mesa, assim, eu sou de bastidor. Tudo bem, essas pessoas vão ficar, mas tem as pessoas que querem sair do bastidor e essas pessoas precisam se preparar. Se preparar. Você consegue pensar, assim, 5 dicas para você dar para as pessoas que têm esse medo, esse pavor? Diz que o medo de falar em público é o maior medo, né? É o maior medo, é o maior medo da humanidade. Supera o medo da morte. De cada 10, umas 7, assim. Não é Brasil, é mundo. É tá? mundo. E por que supera o medo da morte, gente? É simples, né? Depois que você pensa sobre. Para falar em público é assim, para quem tem medo. Você vai participar do podcast na semana que vem, às 7 horas da noite. A pessoa que tem medo, deste momento que ela recebe a notícia, até o dia do podcast, ela não dorme. Eu tô passando mal, eu não dormi bem, eu não vejo a hora, quero me livrar. Diarreia. O medo da morte, a gente joga pra frente. Porque a gente não tem essa data, né? Algumas pessoas têm, né, gente? Tô falando aqui de geral, né? Pelo amor de Deus. Mas você não tem... Você não sabe quando vai acontecer. Essa data, você não sabe quando vai ser. A gente sabe que vai, mas... não vou pensar nisso agora. Você não precisa parar para pensar. Agora, quando você tem uma entrevista, alguma coisa para falar, você tem que pensar, porque tem data. E aí, isso se transforma. Você tem medo de quê? Você perguntou às pessoas. A pesquisa é basicamente isso. O que você mais tem medo na vida? De falar em público. E falar em público, gente, ir numa palestra com 300 pessoas. Não, você numa entrevista. Numa reunião de síndico. Tive gente que falou assim, pelo amor de Deus, eu quero falar as coisas reivindicadas no meu apartamento, eu não consigo falar. Então, falar em público... simples, né? Pra você, que não tem medo, entendeu? Não, mas assim, você tá falando ali simples. Você não tá numa plateia imagina, de mas tá pessoas. ela falou assim pra mim, mas tá todo mundo do prédio me olhando. Exato. E o que eu vou pedir? E vão julgar, e vão dizer, ela não sabe falar direito, ela não consegue se expressar. Entendeu? Na verdade, ninguém julga, sabe? É muito louco isso, porque você pensa nisso, né? O medo da pessoa é que eu vou ser julgada. Mas, na verdade, quem tá se julgando é você. Você tá se julgando. É você porque julgada, você é crítica. Você rejeitada e não foi gostado do que eu falei. Os homens têm um pouquinho mais de facilidade de falar, porque eles têm um passo à frente nessa questão do julgamento. A mulher tem, além de tudo, essa preocupação. Eu tô falando, tem muito homem me olhando, ele vai achar que eu sou menos. Tem. Isso tá incutido no subconsciente cultural, né? Feminino. Então, o homem, mas ele vai lá e fala. E muitas vezes, mal pacas. Muito mal. Mas ele tem esse passo à frente. Ele tem esse passo à frente. Então, beleza. Então, é mais uma coisa que a gente tem que... Tudo bem, superar. A gente já supera várias coisas. Mas a mulher, ela tem isso. Ela, além de tudo, quantas coisas, quantos projetos eu fui apresentar. E era o diretor, era homem, o presidente era homem, os meus pares eram homem, tudo homem. E eu lá falei, meu Deus, eu preciso vender esse produto. Né? No caso, na empresa, preciso defender que isso aqui vai ser implantado. E tá tudo bem, porque o produto é bom. Quem tá apresentando não importa. E aí, o que acontece? Você dá um baile, né? Fala, como é que essa mulher começa a pensar em tudo isso ao mesmo tempo? Mas se você não sabe apresentar o produto direito, você já nem vai, porque você passa mal, porque você não vende. Então, gente, posso falar? Tem que aprender. Dá essas dicas aí. Ela quer as dicas. 6 minutos finais do nosso podcast. Voa! Que horror! Tá. Então vamos lá. Um horror, né? O tempo. Parece que o Marcelo tá aqui, ó, colocando um negócio aqui pra controlar meu tempo. É verdade. Marcelo. A primeira coisa é se preparar. Primeira coisa, se prepare. Vamos pegar aqui uma palestra, né? Uma palestra, você vai dar uma palestra, tá bom. Então, se prepare para esta palestra em questão de conteúdo. O que eu vou falar? O que eu quero levar de conteúdo para essa palestra? Isso. Então, tá. Então, se prepara. Estuda este conteúdo. Mas eu sei tudo. Estuda este conteúdo. Sabe? Chegando lá, não sai, gente.
estuda esse conteúdo. A não ser que você chegue já num patamar que já tá saindo. Acaba mas aí sempre diferente do que você queria. Do depois que você pensa, queria. Nem que seja devia ter colocar uns falado tópicos. isso e não Exatamente, não falei. É bom, às vezes, que às vezes as pessoas têm essa vergonha de, sei lá, às vezes tá com o celular, uma folha que seja. não tem Mas nada a ver. não tem nada a ver. Você Não tem tá, nada a ver, tá você ali olha. na sua mão. Só pra você anotar os tópicos, pra você não Isso. esquecer nada, já ajuda. Essa te guiar. é a terceira, justamente. Você definiu o que você vai falar, você estuda e você anota. Eu não quero esquecer de falar tum, 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 tum. Ai, mas eu vou anotar. Gente, apresentador de televisão tem um ponto, tem uma ficha. Não existe isso, tá? É verdade. Não existe isso. Não existe. A única pessoa que a gente vê são os filmes e as novelas que as pessoas precisaram decorar o texto. Mas mesmo assim, para refazer, para sair do jeito certo. Mas são os únicos que, assim, tem que decorar literalmente tudo. E aí, escreva. Então, se prepara, né? Prepara seu conteúdo, estude este conteúdo, anote as principais coisas para você não terminar uma palestra ou o que seja e ficar com essa sensação. Eu podia ter esquecido de falar isso. Não acredito que eu esqueci. Exatamente. Essa sensação é muito pior do que o medo e a preparação que você pode fazer previamente, tá? Essa é a terceira coisa. Outra coisa é conheça o lugar. Aonde vai ser essa palestra? É grande, é Essa aí pequeno, que você é falou, alto, é é muito baixo, boa. tem microfone, não tem microfone, porque existe um misticismo em volta deste objeto. Eu vou falar, quero falar sem microfone. Vou falar para encerrar, vou falar de microfone. Então, saiba onde vai ser, vou ficar em pé, vou ficar sentado, eu vou conseguir usar alguma apresentação, não vou conseguir. Eu anoto, eu não anoto, eu tenho água, eu não tenho água, alguém me ajuda, tudo. Porque aí vai envolver como você vai vestido, como você vai se portar, se você vai ter um púlpito, o púlpito te dá uma bengala, que a gente chama, ou seja, ele te ampara, você não precisa se mover. Vai ficar com o microfone, uma mão tá no microfone, a outra você gesticula, vou ficar com as duas mãos, faço o quê com duas mãos? Então, o saber onde você vai falar é simplesmente Se você for fundamental. italiano, você vai saber o que fazer. Eu com sou as duas italiana, pra mim, mãos. com microfone, sem microfone, com mão, sem mão. Se me amarrar, é um processo. Já não consegue nem falar, né? Não, sem mão também não falo. E a última coisa, e não menos importante, é conheça o público. Porque aí eu volto numa coisa que eu falei bem lá no comecinho, que é como eu vou falar. Se eu tô dando uma palestra para estudantes, é uma pegada só para engenheiros, só para mulheres, misturado. Dentro de uma empresa é essa empresa gosta do quê? Essa empresa é daqui, essa empresa é colar, essa empresa é de produto, essa empresa é de serviço, para você ter exemplos interessantes para você colocar na sua palestra. Então, conhecer o público, conhecer onde você vai falar, estude o seu tema, escreva sobre o seu tema e treine sobre o seu tema. E boa sorte. E arrase. Qualquer coisa, me liga. Ai, Só por chamar. favor, não, por favor. Não, eu faço E você algumas... atende, inclusive, online, né? Então você pode Atendo passar os seus online. contatos aí pra galera toda, não só daqui de Santos e região, mas pra você também atender online Atendo e ajudar online, esse atendo povo online. a destravar. A destravar. E vender seu peixe, gente. Ganhar Isso. dinheiro, ter prosperidade. Todos os meus contatos estão no meu Insta, que é o @CandiceLaterza. E o meu site também tem já, inclusive, os tipos de palestra. Meu site é bem completo, que é o www.candicelaterza.com.br. E é isso. Mas essa coisa é a tua cara, microfone. Você falou que ia falar alguma coisa de microfone. É verdade. As pessoas têm pavor do microfone. Gente, o microfone, ele ajuda. Por que que ele ajuda? Porque é difícil você impostar a voz em determinados lugares. Você tá muito nervoso ou nervosa, né? Aí sai aquela E voz aí mais você... baixinha, né? O microfone, ele já faz pá! Ele é o amplificador da sua voz. Então, não tenha medo do microfone. E ele, mais do que isso, ele te ajuda. Você já tá com uma mão segurando ali, né? É uma mão a menos para eu pensar o que fazer com. Porque se você tá com as duas livres e você é tímido, a mão vai pro bolso, você cruza o braço, põe a mão aqui, põe a mão ali. O que eu faço? Jesus, isso é uma pergunta que todo mundo faz. O que eu faço com as mãos quando eu tô falando? Então, se tiver um microfone, gente, é menos uma coisa. Então, o microfone não tem que ser um fantasma. Ele é uma excelente bengala para você falar em público. Esse aqui, a entrada do som é por aqui, mas aqueles em pés, normalmente, que tem, na maioria das vezes, é por cima. Então, nada de segurar assim, né? É aqui, ó, porque a entrada é na parte de cima, no topo. Tem muita gente que faz assim, que quer me tá cantando. Apoia no queixo, assim. Não, primeiro que deixa um bafo horrível, não sem condição. Então, aqui, ó, com uma distância de uns 3, 4 Sabe dedos. o que eu pensei já?
que talvez, eu fiquei com isso uma vez na cabeça, porque eu não entendo por que as pessoas vão... E ainda apoiam o microfone aqui no queixo, né? Eu acho que elas querem apoiar o microfone em algum lugar porque a mão tá meio que tremendo. Não sei, cheguei a essa conclusão. Porque não faz sentido a pessoa pegar e apoiar o negócio aqui assim, fica... Acho que é hábito de ver as pessoas na TV mesmo. Uma ou outra coloca, uma ou outra coloca. Você já pegou um microfone de uma pessoa com bafo? Deus me livre, não. É super, eu tô falando sério, é muito ruim, é muito ruim. E aí, porque é difícil você tirar o cheiro dali. Não, e fica perto tem que limpar, do nariz, tem lugar que é uma entrevista, é outra, não dá tempo. E aí a pessoa põe aqui, gente, tira o microfone, ó. Não. Longe. Nossa, não, Aqui, ó, é uma distância, até e porque chupa uma se for muito... antes que não custa nada. Não, e se é muito perto, ó... Se é muito próximo também, a gente, quando fala, às vezes a gente... a gente emite umas gotículas. Aí, ele, dependendo da sensibilidade do microfone, esse aqui é super sensível, por acaso. Esse aqui a gente não pode encostar nem na base, nem na mesa. Esse é bem sensível. E esses aqui são sensíveis justamente aqui por onde você joga... Aí fica... E a respiração, se você tá muito perto, a pessoa nervosa... dá pra ouvir a respiração, Deve estar vazando lá, assim, fica, porque a pessoa tá nervosa. Então, quando a pessoa tá nervosa, ela respira pelo nariz, pela boca, tudo junto, uma misturada. E o certo é respirar pelo nariz e soltar levemente pela boca. Enquanto você está falando, você está soltando seu ar. Pra finalizar, eu queria que você desse aquela dica, que é o nome da sua palestra, que essa é fantástica. Essa é fantástica. Foi onde elas se conheceram, que a gente falou no começo do programa. Se não assistiu, volta, porque dá pra voltar no YouTube. A minha palestra mais legal, assim, que tá mais dando ibope, chama Eu Começo. Por quê? Se você vai falar em público, você tá numa reunião de trabalho, uma reunião de negócios, vários empreendedores, você tem que se apresentar e tá em pânico, o que você faz? Começa. Jesus! Começa. Por quê? Se antes de você tem uma doida tipo eu, e falo 5 minutos super bem, sem estar nervosa, me apresento e deixo e demarco ali o meu território, você vai ficar mais nervoso. Você vai olhar e falar, meu Deus, agora que eu não falo mesmo. E você vai diminuindo na cabeça, fala, Jesus, agora eu não vou falar. E isso vai piorando, porque pode ter outra pessoa que fala melhor, outra pessoa que fala melhor. Então já começa, já se livra, fala o básico que você tiver anotadinho e você vai dar um norte para aquela conversa. Então, se alguém falar melhor que isso, tudo bem. Mas todo mundo vai se nortear na tua fala, meu nome é tal, tenho tantos anos, eu sou empreendedor disso, faço isso, aquilo. Bom, qualquer coisa, no cofre, estou à disposição. Pá, matou. Você baliza o negócio. Faz o lead. Né? Você faz isso. Porque se você deixar alguém falar e essa pessoa falar melhor que você... a questão, às vezes, não é nem o melhor, né? É sem o medo que você tem. Exatamente. Sem a insegurança que você tem, você vai ficando mais inseguro. Então começa, manda bala. Falou, a pessoa vai ficando... você fica tão nervosa esperando a tua hora, que vai ser a última. Tá todo mundo ali falando um monte de coisa, você não tá nem prestando atenção. Você nem ouve. Porque você tá ali, ai, vai chegar minha hora. E é melhor você falar, se livra logo, matou o problema. É verdade. Aproveita. Já descontrai e aproveita o resto. Eu tenho uma aluna que vai assistir, porque eu vou mandar pra ela fugir. Ela foge! Eu nunca vi uma aluna que foge da aula. Ela tem medo de ir pra aula. Ela participa de um grupo de empreendedoras. Ela já foi embora de 3 reuniões. Ela ainda não conseguiu se apresentar. Por quê? Ela não consegue começar? Ela fala, não, esse negócio de começar não é pra mim. Eu tô falando... Enfim. E aí, que vai no banheiro, ela finge que vai no banheiro e não volta. Ela ainda não se apresentou. E, gente, perde oportunidade. Muitas oportunidades. Né? De conhecer pessoas, de se conectar, de vender o seu produto, de vender o seu negócio. Então, a gente que tá nesse rol, a gente sabe o quanto de oportunidade, se dinheiro... gera num papo, né? Num papo. Em saber chegar numa pessoa. Aqui, um podcast começou num papo. Num papo. Exatamente. De network. Já pensou, você vai embora, não fala com ninguém. Porque também a pessoa que tem o medo de pegar o microfone lá na frente e se apresentar, muito possivelmente é aquela que vai pra hora do café e fica num cantinho ali. Com 1 ou 2 pessoas. 1 ou 2 e vai embora. Não socializa, não fala com todo mundo. Então, assim, você tá perdendo uma baita oportunidade. Você pode conhecer pessoas ali que vão te ajudar, vão agregar, vão somar. E você tá com medo de falar. E as pessoas falam, mas eu sou assim, eu sou tímida, eu sou introvertida. Aí tem umas coisas que permeiam, é mais que isso. A questão de falar te deixa, a sua insegurança em falar te deixa mais introvertido. Não é só essa...
essa timidez. Várias Tem coisas gente que é cercam tímido, esse assunto. é introvertido, mas manda bem, vai pra uma reunião de trabalho, vai lá, arrasa, manda o recado e tal. Ele sai, ele sim. não é um cara, uma pessoa Super sociável, né? super, mas ele vai lá e manda o recado, chega no lugar, conversa bem numa roda. Então, esse negócio de colocar a culpa na introversão e na timidez, eu sou uma pessoa tímida. Virginiana normalmente é uma pessoa tímida. Uhum. E Quem é seu ascendente, querida? Nasceu meu no ascendente céu é aquário. Ah, Mas eu tá sou uma vendo? pessoa tímida, eu já fiquei nervosa quando tinha chamada oral na escola, que eu, quando falei esse negócio de chamada oral, eu criei esse meu método. Quando eu chegava na aula, isso com 14, 15 anos. Hoje a chamada oral, eu falei, eu posso ser a primeira? Porque se eu ficasse pra ser a última, eu morria. Deste momento em diante, imagina, chamada oral. E aí era de português. Então, hoje eu encontro a minha professora, que é a Giselda, vou mandar pra ela, Giselda Teixeira, vou mandar pra ela assistir, que ela me curte tudo. Eu falo, graças a Deus você fazia chamada oral, que você me ajudou em todos os sentidos. Tanto na língua portuguesa, que é uma ferramenta do meu trabalho, quanto na questão de não ter vergonha. Sim. Começa E na esse negócio escola, do né? eu começo, me norteou lá atrás. Né? Mamães que estão vendo aqui, incentive o seu filho a apresentar os trabalhos da escola, porque normalmente tem sempre um que apresenta e o resto tudo se esconde, né? E aí não quer. Já vai colocando, vai lá, se apresente, porque é de pequeno que você vai trabalhando. Bom, hoje essa em dia, pela desenvoltura. experiência que eu tenho com os meus filhos, as escolas já não permitem live. Elas fazem todo mundo, pelo menos Todo lá mundo onde eles estudam, todo mundo. Tem que A minha época a minha era só eu filha- que apresentava. Do meu grupo era só eu. Ai, quem vai apresentar? Joga, Thalita, joga. E eu ia com vergonha, tímida, mas tipo, eu Mas pelo menos ia. Porque o resto tinha gente que travava de um jeito que não falava, né? Ficava, É isso aí. começava Você a já chorar. Você destravou lá atrás, É. porque você viu que se apresentou, que nada aconteceu, que na verdade é isso. Se julgam ou não julgam, tanto faz. É, exatamente. Então, eu jogo minha filha também. Minha filha é representante de classe, é oradora em formatura. Na hora do trabalho, ela fala, vocês fazem o que eu apresento, né? Bem espertinha. Façam o que eu Essa é só uma boa, essa é uma apresento. boa. E é isso. Eu gostava de fazer isso também. Que sempre vai ter, né? Sempre vai ter esse equilíbrio. Mas procure estar preparado, porque o dia que você precisar fazer e apresentar, como na hora de defender sua tese na faculdade, ou no mestrado, ou que seja, ou o seu projeto na sua empresa, ou o seu produto da sua nova loja, aí tem que ser. Ou uma reunião com os seus funcionários. Exatamente. Bom, a gente já estourou o tempo em 5 minutos, porque a conversa tá ótima. Mais uma vez, querida. Muito obrigada, Candace. Muito obrigada pela sua Obrigada, participação. amiga. Seja, Obrigada você é sempre mesmo. muito bem-vinda aqui, você sabe, né? Quando quiser ir Tem na vários Telecom, quando quiser assuntos, vir a aqui, gente quando quiser faz. fazer live, quando quiser fazer qualquer coisa, né? Estamos aqui. Você é maravilhosa. Sigam essa mulher, passa os seus contatos de novo. Meu Insta, @CandiceLaterza, com Z, Laterza. E o site é a mesma coisa, www.candicelaterza.com.br. Quando você for dar seu contato, dê assim pausadamente, para dar tempo das pessoas anotarem. Exatamente. Ah, meu Mas também vamos Jesus, eu me colocar os divirto, contatos aqui embaixo do vídeo. Estarão os Isso. contatos No dela Instagram também vai ter todos os contatos dos nossos Exatamente, o convidados. Instagram do Luva de Pelica, queria agradecer. Agora vamos agradecer as nossas apoiadoras, né? Nossas Sem dúvida. patrocinadoras que fizeram com que este projeto acontecesse. Andasse. Produção, coloque isso. Muito obrigada a Batsa, consultoria contábil e tributária. O ATZ Day Hospital da querida Juliana Bonder, que é a diretora maravilhosa. Vandressa Pacheco, terapeuta holística, mesa radiônica, cuida do seu corpo, mente, espírito. A Os, que mandou As pra gente melhores umas rosetas. Gente, Tá pelo aí. amor de Volta, Deus. volta nós, volta no nós. próximo tem que ter aqui, viu, dona Thaísa? Cadê? Que nós estamos recebendo. Tá ali atrás, querida. Tá você lá no acha? jornal de ontem. Ah, Eu falei pra você. Temos Não, mas hoje é receitas, segunda-feira, Thaísa. não posso comer, não é? Thaísa, Aquela- muito Pode, obrigada, a Thalita gente. não tá aí. A Os, maravilhosa. A Os, pizza, rosetas, a Nutrideixa. Com Ó, moderação. a nossa querida nutricionista. Eu que sou nutricionista, para quem não sabe, nutricionista, apresentadora da TV com Paty. Eu. Consultora de imagem e estilo, minha querida amiga maravilhosa. Márcia Debski, que é designer de interiores. Maravilhosa. Thaís Campregner, Nossa, será que... Campreger, É, nossa Campreger, dentista, doutora. Ela é odonto de Carana De Carana Contânia. Contânia. Minha irmãzinha. É irmã Gente. da Câncer. Carana Contânia, pra quem quer viajar e precisa de uma personal travel, apesar que ela colocou outro nome aqui que agora eu esqueci, né? Personal travel. Enfim, pra ela Acho que ela é rodeiros personalizados, ela faz toda essa fazer o parte. roteirinho personalizado Mas é- aí da sua viagem também. Ela é maravilhosa. Muito obrigada a todas vocês, nossas apoiadoras queridas. Todas essas mulheres vão vir aqui dar as suas entrevistas e contar um pouquinho da sua história
história para nós. É isso, gente. Quer falar mais alguma coisa, Paty? Não, só queria agradecer de novo a Cândice por essa oportunidade, por ter sido nossa madrinha e nossa primeira, ter aceitado o desafio de ser a nossa primeira convidada. E eu nervosíssima, que tem muita gente olhando aqui. Temos uma plateia. Você acha que elas não... Tá todo mundo aqui, olha. Bastidor, gente, bastidor de podcast de TV é a melhor parte. Tudo quando eu posto no Insta, bastidores, povo adora, é muito legal. Filma todo mundo aqui, ó. Muito legal. Obrigada, muito gente. legal. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.